Queria ler Hebreus 10, verso 32. Em Hebreus 10, 32, o apóstolo diz: Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, repita a palavra ser iluminado, suportastes grande combate de aflições. Diz o 33, em parte fostes feitos espetáculo, com vitupérios, tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Verso 34 diz: porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação. Sabe o que é expoliar? É tirar. Alguém que vem e toma posse, expropria, tira da pessoa, quem sabe até com alguma ou de alguma forma legal. A Bíblia diz: a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Por isso não rejeitem a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Do que é que esta palavra está a falar? Está a falar de irmãos, de irmãs como nós, que numa certa altura da vida foram iluminados. E a expressão ser iluminado significa resplandeceu a luz do Evangelho para eles. Até àquele momento eles não conheciam a Jesus como o Senhor, como o Salvador. Mas houve um momento, tal e qual como nós, em que a luz do Evangelho resplandeceu nos seus entendimentos e então foram iluminados. Da mesma forma que nós fomos iluminados. Porque em outro tempo acreditávamos numa quantidade de teorias religiosas, mas não conhecíamos a verdade. E houve um momento em que a verdade, ela resplandeceu diante de nós, e a recebemos, e abriram-se os olhos, ficámos iluminados. Mas a Bíblia diz que depois de terem sido iluminados pela revelação da palavra do Evangelho do Senhor Jesus, o que é que lhes aconteceu? Diz que depois disso suportaram um grande combate de aflições, ou seja, passaram por dificuldades grandes. No verso 33 diz que em alguns casos foram feitos espetáculo, ou seja, foram coisas tão desagradáveis, tão aborrecidas, que estes irmãos foram expostos publicamente, com vitupérios, afrontas, escárnios, zombaria, dificuldades. E diz que inclusivamente alguns foram presos e outros viram os seus próprios bens lhes serem arrancados, lhes serem tirados. É um quadro desagradável. E por que é que eu estou a ler isto? Eu estou a ler isto porque eu queria dizer aos irmãos hoje que se criou uma ideia que alguns movimentos têm divulgado. Criou-se uma ideia de que quando um cristão enfrenta dificuldades, problemas, situações difíceis, é porque ele não tem fé. Ou tem uma fé pequena, ou então está em pecado. Alguém já ouviu isto? Bem, se tu estás a passar dificuldades, lutas, aflições, problemas, isso é sinal de que não tens fé, ou tens uma fé pequena, ou então deves ter cometido algum pecado. E nem sempre é assim. Todos nós sabemos que há adversidades que podem ser vencidas mais depressa se a nossa fé for forte. E também sabemos que há adversidades no caminho que são o resultado de fazermos as coisas erradas. Mas também sabemos que há muitas adversidades no caminho de um cristão que são o resultado de uma fé pura.
Acho que não me ouviram. Quero que ouça e entenda. Também há muitas adversidades no caminho que são o resultado de uma fé pura. Ou seja, só existem por causa da grandeza e da pureza da fé que a pessoa tem. Porque se a pessoa não tivesse essa fé, não teria essas adversidades. Neste caso, o apóstolo que nós queremos que foi São Paulo, não há certeza, ele está a louvar, alguém repita louvar, os hebreus. E ele está a dizer, os irmãos são grandes irmãos. Porque depois dos irmãos terem abraçado a fé e terem recebido o evangelho da salvação, os irmãos foram atribulados, foram perseguidos, foram injuriados, foram criticados, foram presos. Até vos tiraram os vossos bens por causa da fé, perderam a casa, perderam o carro, perderam o trabalho, foram lançados no desemprego. Tu és cristão? Rua, está despedido. Isto aconteceu. E o apóstolo São Paulo não disse que eles eram pessoas sem fé, ou que tinham pouca fé, ou que estavam em pecado. Antes, pelo contrário, São Paulo os elogiou. E depois disse, os irmãos fiquem firmes e não percam a vossa confiança no Senhor vosso Deus. Então, esta ideia de que se uma pessoa tem problemas é porque não tem fé, se uma pessoa tem dificuldades na vida é porque tem pouca fé, se a pessoa está no meio de lutas é porque está com algum pecado na vida. Isto é uma conversa, irmãos, que não tem total fundamento na Bíblia. É desequilibrada. E os irmãos sabem, tudo que é desequilibrado é problemático. Tudo. E este tipo de ensino gera desapontamento em muita gente. Eu repito, desapontamento, frustração. Porque a pessoa está fazendo o seu melhor, está crendo em Deus, está caminhando na fé, vem um problema, vem uma aflição, vem uma dificuldade e alguém diz, oh, tu estás assim porque tu não tens fé. Se tu tivesses fé, não tinhas esses problemas. Agora, é bom esperar para ver o que é que acontece a quem fala assim no dia que os problemas mudarem de destinatário. Porque eu já vi muita gente dizer aos outros, não tens fé, tua fé é fraca, ou então tens algum pecado. Mas no dia em que os mesmos problemas que estão na vida do irmão, que são o resultado da pouca fé, da falta de fé ou do pecado, vem à vida deles, eles dizem, temos que dar as mãos e orar, porque Satanás, o diabo, está a atacar-me. Interessante. Ou seja, quando os problemas estão na minha vida, é um ataque demoníaco. Quando os problemas estão na vida dos outros, é a falta de fé deles. Algum pecado escondido, encoberto. Entende o que eu quero dizer? E isto é frustrante, desaponta aquela pessoa que está caminhando sinceramente com Deus. Eu não estou aqui a dizer aos irmãos que não há problemas na vida que resultam de erros. Claro que sim, todos nós sabemos que já tivemos situações complicadas porque erramos. E também sabemos que há problemas que conseguimos vencê-los mais depressa se a nossa fé for mais forte. Mas não podemos colocar tudo dentro do mesmo saco e dizer, tipo regra geral, tem problemas? Pouca fé. Está em dificuldades? Não tem fé. Está a passar momentos difíceis? Algum pecado você cometeu. E nem sempre é assim. E muitas vezes nas cartas de Paulo nós descobrimos irmãos fiéis, sinceros, honestos, com uma fé genuína em Deus, que por causa dessa fé passaram situações complicadas e difíceis e só chegaram ao fim por causa dessa fé genuína, pura e sincera que eles tinham dentro do seu coração. Então, irmãos, quero dizer aos irmãos e às irmãs que a fé, ela nos ajuda a superar dificuldades. Podem repetir?
Mas a fé não nos garante uma vida sem dificuldades. Fé ajuda-nos a superar dificuldades, mas não nos garante uma vida sem dificuldades. A fé que Deus nos deu nos ajuda a fazer proezas, a superar dificuldades, a derrubar gigantes. Mas também essa fé é ela que nos ajuda a ficar de pé firmes até ao fim, nos dias difíceis que aparecem no caminho. Alguém repita assim comigo: fé ajuda-me a superar dificuldades, mas não me garante uma vida sem dificuldades. Eu quero ser honesto e sincero com os irmãos, porque há um terrível erro cometido muitas vezes em igrejas: é prometer às pessoas irrealidades. Não se pode prometer irrealidades. Não se pode prometer aquilo que está fora do contexto da palavra de Deus. Tipo, se tu vieres à igreja, a tua vida vai ser um mar de rosas. Nunca vão acontecer problemas. Se tiveres fé, tudo vai dar certo na tua vida. Nunca vai haver dificuldades. Grandíssima mentira. Mentira. Claro que vai haver. Claro que vai haver. Então o próprio Jesus disse: no mundo terão aflições, mas tenham bom ânimo. Mas há aflições, mas temos que ter bom ânimo. Mas há aflições. Então há gente que promove irrealidades, fantasias espirituais, e depois gera desapontamento nas pessoas. Os irmãos que estão aqui nesta igreja têm que ser informados que ao caminharmos com Jesus vamos ter grandes vitórias, mas também vamos ter dias difíceis, dias de aflição, tribulação, contra-ataques do mal, injúrias, calúnias, difamações, perseguições, sei lá o quê. Há dias difíceis, temos que estar preparados para enfrentá-los. A fé nos ajuda a superar as dificuldades, mas não nos garante uma vida sem dificuldades. E eu queria ler com os irmãos um texto que está em Hebreus 11. Uma parte deste texto é lido muitas vezes, a outra parte lê-se pouco. Mas eu penso que nós devemos ler ambas as partes. A Bíblia diz em Hebreus 11, no verso de número 33, fala de pessoas que através da sua fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, lembra-se de Daniel? Apagaram a força do fogo, lembra-se de Sadraque, Mesaque e Abdenego? Escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, e as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Até aqui o apóstolo fala de proezas feitas pela fé, pelo poder da fé no Senhor. São de facto coisas notáveis, coisas que se passaram com homens de Deus por meio da fé que tinham no Senhor e na palavra. Mas a seguir a Bíblia diz que alguns tiveram experiências diferentes. E agora repare, no verso 35, depois de falar das mulheres, diz: uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. O que é que isto quer dizer? Que lhes foi feita uma proposta: ou vocês negam esta fé, ou são torturados. E eles disseram: preferimos ser torturados, mas não negamos a nossa fé em Jesus. Então foram torturados. Verso 36, e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões.
37, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de Lacoste. A Bíblia diz, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Conhece esta marca? Desamparados, aflitos, maltratados. E agora deixe-me fazer uma pergunta. Viveram assim por quê? Porque não tinham fé. Se tivessem fé, não tinham passado por isto. Viveram assim por quê? Porque tinham pouca fé. Deviam ter algum pecado escondido. Eu digo aos irmãos, sofreram tudo isto por causa da fé que tinham. Foi a fé que eles tinham no Senhor que os fez viver um tempo tão difícil e não recuar, não voltar atrás, não negar a Jesus. Eu vou ser honesto com os irmãos. Na minha opinião, estes aqui do sofrimento tinham mais fé do que os outros das conquistas. Porque é mais difícil ter fé quando se está a ser cerrado. Imagine que estão a cerrar-te as pernas e os braços e dizem, nós paramos, é só tu negares a fé em Jesus. E a pessoa diz, não nego, pode cerrar. É preciso ter mais fé do que ser lançado numa cova onde estão leões, acreditando que Deus vai guardar. Diga honestamente aos irmãos, é preciso ter mais fé para suportar estas dores e este sofrimento do que para fazer proezas. Mas infelizmente nós valorizamos por vezes muito a fé das conquistas, a fé das vitórias, a fé que abre os caminhos. E esse é o problema. É que quando vêm problemas à nossa vida, não temos aonde nos agarrar. Porque só vivemos a fé da vitória, a fé da vitória, a fé da vitória, a fé da vitória. No dia que começamos a apanhar na corneta, eu não acabei ainda. No dia que começamos a apanhar, não temos aonde nos agarrar. Ficamos confusos. O que me está a acontecer? O que é isto? A minha fé não está a funcionar, o problema não sai, as coisas não mudam, o que é que está a acontecer? E há muita gente que fica pelo caminho, porque pensa que viver por fé é apenas fazer proezas. Mas por causa da fé genuína no Senhor Jesus, muitas vezes somos confrontados com tremendas dificuldades. E se a nossa fé é verdadeira, é genuína, vamos ficar de pé, permanecer firmes na palavra e no Senhor Jesus até ao fim, custa aquilo que custar. Mas voltar atrás não, negá-lo também não, porque a nossa fé no Senhor Jesus é uma fé chamada de pura. Agora repare bem no que nós vamos ler a seguir. Repare, porque é muito importante. O apóstolo está a falar de homens que sofreram por causa de uma fé pura. E de repente ele está a contar coisas que estas pessoas viveram. E de repente ele faz um parênteses para escrever uma das frases lindíssimas que este capítulo contém. Ele diz, atenção, estas pessoas das quais eu estou a falar agora são homens dos quais o mundo não era digno. O mundo não era digno destas pessoas. Eu não sei se me conseguem entender. Por vezes nós achamos que os mais dignos são aqueles que têm mais conquistas. Mais conquistas. São aqueles que mais alcançaram. São aqueles que têm mais sucesso. São os mais dignos. O apóstolo disse, estes aqui. Quem? Os que foram cerrados, apedrejados,
tentados, mortos ao fio da espada, os que vestiam marca pele de ovelha e cabra. Ele diz: estes eram homens dos quais este mundo, esta terra, não merecia. Era gente digna demais, era gente grande demais para viver nesta terra. Sabem, irmãos, nós temos que caminhar para esta dignidade. Eu quero dizer aos irmãos que eu sou um pregador de sucesso, um pregador de vitória, um pregador de bênção, um pregador de milagres. Acredito nisso tudo, quero para mim e para os irmãos, mas também quero chamar os irmãos à razão. Há muita gente que só vive a correr atrás disto, e quando isto não está a aparecer, não sabe aonde se agarrar. Parece uma barata tonta. Quantas pessoas já disseram: que eu não vou mais à igreja porque eu não entendo, a minha vida está complicada, está difícil, problemas, eu não percebo, se é assim não vale a pena. Pois não, porque aquilo que vale a pena é viver uma fé pura. E a fé pura é uma fé para vencer na vida, mas é uma fé também para ficar firme, de pé, no Senhor, na verdade, na palavra, até ao fim, custe aquilo que custar, nem que custe a nossa própria vida. E para animar os irmãos, queixamo-nos, vamos ler, continua o verso 38, errantes pelos desertos. Não é errantes no shopping, é errantes no deserto, nos montes, pelas covas e cavernas da terra. Alguém já tinha lido isto na sua Bíblia? Alguém já tinha lido isto na sua Bíblia? Não consigo ouvir o amém. Pouca gente, porque por hábito sempre estamos focados no sucesso, na conquista, nas vitórias. Não estou a dizer que está errado, estamos aqui para vencer, amém. Mas temos que entender que muitas vezes, por causa da fé no Senhor Jesus, sofremos injúrias, perseguições, calúnias, difamações, sofremos, sei lá, tanta coisa. Há irmãos que já foram despedidos por causa da fé no Senhor Jesus. Há pessoas que sofreram represálias quando disseram: eu sou de Cristo. Há gente que foi perseguida violentamente quando assumiu perante a família que vinha à igreja. E é nesses momentos que a nossa fé, ela vai dar testemunho se é genuína, se é pura ou não. Ou se é apenas uma fé que visa melhorar o nível de vida, ou se é uma fé que visa servir ao Senhor de todo o coração, aconteça aquilo que acontecer. E a Bíblia diz no 39, todos alcançaram testemunho pela fé, não alcançando a promessa, porque a promessa Deus a quis cumprir na nossa vida, na vida da igreja, e por essa razão ela não foi cumprida na vida deles. Não foi por falta de fé, de compromisso, foi por uma questão de tempo. Há coisas que Deus lhes prometeu e só quis cumprir no nosso tempo, mas isso é uma outra história. Bem, mas fé é um dom que Deus nos dá. Os irmãos sabiam que em Hebreus a Bíblia diz que Jesus é o autor da nossa fé. Há muitos tipos de fés, mas só uma fé salva. Só uma fé é genuína e pura. É a fé que Jesus criou. Por isso é que antes de rendermos a vida ao Senhor Jesus, nós não tínhamos a verdadeira fé. Tínhamos fés. Fés. Alguns nem isso tinham. Tinham fezes. Alguém tinha fezes? Alguns tinham fezes e fés. Nós tínhamos fés. Não tínhamos a fé verdadeira, genuína,
perfeita, pura, porque essa é da autoria de Jesus, diz a Bíblia. Ele é o autor da fé. A fé é um dom de Deus. A verdadeira fé é uma semente plantada pelo Espírito Santo no nosso coração quando nós ouvimos a palavra da salvação. Nós ouvimos o Evangelho, ouvimos a palavra, enquanto estamos a ouvir, o Espírito Santo vem, começa a convencer-nos, nós nos rendemos e a semente da fé é plantada dentro do nosso coração. A partir dali, logicamente, a nossa fé tem capacidade para se desenvolver, tornar-se mais forte ou ficar por ali, depende da forma como nós caminhamos com Deus. Logicamente que se nos aproximarmos dele, se nos alimentarmos da palavra, se praticarmos a Escritura, se começarmos a ter atitudes de acordo com aquilo que Deus nos aconselha a tomar na nossa vida, a nossa fé, ela vai se desenvolvendo. Mas eu digo aos irmãos, nunca as pessoas vão ter todas o mesmo nível de fé. Sempre vai haver diferenças. Sempre vão haver pessoas que têm uma fé mais forte, uma fé menos forte. Mas tenho uma grande notícia para si. Não estamos aqui para fazer a avaliação das fés. Estamos aqui para darmos as mãos e nos ajudarmos uns aos outros para que todos cheguemos ao fim, em nome de Jesus. Então esta fé que Deus lhe deu é uma fé que o ajuda a permanecer nesta salvação até ao fim. Entende isto? É uma fé que o ajudou a chegar à salvação e é uma fé que o ajuda a permanecer na salvação. Por isso é que é dom de Deus, como diz Efésios. Mas na primeira carta de Pedro, capítulo 1, eu quero ler este texto com os irmãos porque é lindíssimo. Primeira carta de Pedro 1, verso do número 5 diz: mediante a fé estáis guardados. Eu estou guardado pela fé. Eu não tenho medo de perder a vida eterna, irmãos. É o medo que eu não tenho. Desde há alguns anos que eu perdi todo o medo de que a vida eterna me abandone. Eu sei que eu tenho a vida eterna. Eu sei que eu sou um cidadão do céu. E eu sei até às entranhas do meu ser que quando Jesus voltar, Ele vai me encontrar pronto para eu subir e ficar com Ele para sempre. Alguém diz, como é que podes ter tanta certeza? Oh, meus amados, estou guardado pela semente da fé plantada dentro do meu coração, diz a Bíblia. E mais, diz a Bíblia que Jesus me deu o Espírito Santo como garantia da minha salvação, penhor da minha salvação. Então estou feito, estou na boa. Entendeu? Sem medo, em paz. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo não está debaixo de nenhuma condenação. A paz está dentro do seu coração e há que viver a paz. Não vivemos em função de perder a vida eterna, vivemos em função da alegria de termos a vida eterna. Diz a Bíblia, mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais. Alguém se alegra pela sua salvação? Pela vida eterna? Ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um tempo contristados com várias provações. Portanto, a fé vem, somos salvos, essa fé, ela guarda o nosso coração nessa salvação, mas aparecem o que, irmãos? Provações. E por que razão vêm provações? Olhe para mim, eu vou-lhe explicar porquê. Porque é preciso que se revele se a fé que a pessoa tem dentro do coração é realmente a fé que veio de Deus, dom de Deus, ou se é uma daquelas
fés que andam por aí. Porque eu quero dizer aos irmãos aqui hoje que há muita gente que anda dentro das igrejas, mas não tem a verdadeira fé dentro de si. Ainda vive uma daquelas fés, dessas fés naturais, dessas fés religiosas. Esta é a minha mais profunda convicção. Quando uma pessoa tem um encontro verdadeiro com Jesus e recebe o dom da fé dentro de si, nem que a vaca tussa, nem que chovam canivetes, nem que lhe façam o pior, mas a pessoa não abandona o Senhor Jesus. Está aqui dentro, é muito mais forte. Ouviu o que eu disse? Então há muita gente que se afasta do caminho, porque na hora da prova da fé, na hora em que a pessoa é contristada com provações, ela dá um testemunho de que a fé que ela tinha dentro do seu coração não era uma fé genuína. Ela não vinha do céu, era uma fé da cabeça. Eu não sei se devo dizer isto, mas isto é cimeira, vou dizer. Vocês sabem quantas pessoas vêm para a igreja por causa dos amigos? O amigo trouxe, a pessoa veio, ao princípio não gostou, depois começou a gostar, depois fez amizades e agora está na igreja há 15 anos, há 20 anos, mas no fundo, a pessoa nunca teve uma experiência com Deus. Está ali tantos anos por causa dos amigos. Criou relacionamento. Um dia, os fundamentos são abalados, a casa é abalada, vêm as provações, vêm as dificuldades, vêm os apertos, de uma forma que a pessoa não percebe o que é que está a acontecer e ela salta fora. Porquê? Porque no fundo a fé não era uma fé vinda do céu, era uma fézinha daquelas que aí fora também se tem. Há pessoas que chegam à igreja porque têm problemas, ouviram na rádio um testemunho e aparecem cá. E vem uma vez, duas, três, vão caminhando na esperança de mudar. De repente, Deus abençoa, porque Deus cura as pessoas por vezes por causa da presença do Espírito Santo. Ficam animadas, empolgadas e lá vão. Depois começam a olhar para uma miúda, casam, lá vão caminhando, mas não há ali uma fé genuína, sabe? Daquela fé que vem diretamente do céu. Quando a casa é abalada, quando vêm os problemas, quando o chão treme, a pessoa começa a afastar-se, não permanece, não chega ao fim. Alguns dizem, mas como é que esta pessoa está na igreja há tanto tempo e se raspa por causa dos problemas? Por isso mesmo, porque a pessoa está na igreja, mas a igreja não está na pessoa. Essa é a questão. A pessoa está na igreja, mas a igreja não está na pessoa. E a Bíblia diz que eu tenho que estar em Cristo e Cristo tem que estar em mim. Porque há gente que diz, eu estou em Cristo, mas e Cristo está neles? Eu tenho que permanecer no Senhor e o Senhor permanecerá em mim. O problema é que a gente não permanece. Estão na igreja, mas a igreja não está neles. Vêm à igreja, mas ainda não são igreja. Eu repito, vêm à igreja, mas ainda não são igreja, não são igreja. Estão por aí. Quando a casa é abalada, quando os fundamentos são abalados, quando as estruturas são abaladas, a pessoa não se aguenta. Por isso é que a nossa fé tem que ser provada. E é nas provas, é nas dificuldades, é nos apertos, nas más notícias, nas ameaças, nas perseguições, digo mais, nas injustiças. Nas injustiças. Eu já ensinei aqui aos irmãos, quem quer servir ao Senhor e chegar ao fim tem que estar preparado para sofrer, tem que ter capacidade de sofrimento. E uma das coisas que sofremos é injustiças.
Todos nós vamos passar por isso um dia. Acha que eu não passei? Acha que eu não passo? É melhor eu não contar-lhe a minha vida. Todos nós somos postos à prova. Todos nós, em algum momento, somos abalados. Somos abalados para quê? Para que se prove se a nossa fé é uma fé que vem de Deus ou se a nossa fé é uma fezinha, como a fé natural das pessoas deste mundo, uma crença, uma fé religiosa. Se a nossa fé é uma fé que vem de Deus, é uma semente que Deus plantou dentro de nós, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, nem que nos cerrem, nós não negamos a fé, não voltamos atrás. A Bíblia diz no verso 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, há tanta gente a correr atrás de ouro, corra atrás de servir ao Senhor e ser aprovado nas provações, porque uma fé genuína, pura e verdadeira é mais valiosa do que o ouro. Porque o ouro perece, mas a fé genuína e verdadeira nos leva à casa do Pai, aonde vamos ficar para sempre. Diz a Bíblia que é provado pelo fogo o ouro. Assim a nossa fé também é provada, para que se ache louvor, honra e glória na revelação de Jesus. Verso 8. Ao qual, não havendo visto, amais. A fé que Deus criou em Jesus, que nos foi dada como semente que está dentro de nós, e creio eu está a crescer cada vez mais, é para amarmos ao Senhor. Amarmos ao Senhor. E amar o Senhor não é só dizer, eu amo Jesus. Amar o Senhor é mais do que isso, é sacrifício, é renúncia, é entrega total. É obediência à sua palavra. Isso é amar o Senhor. Diz a Bíblia, o qual não havendo visto mais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Meus amados, não o vemos. Eu nunca vi Jesus. Eu nunca vi nada parecido com Jesus. Já vi algumas pessoas por aí bonitas, mas não se parecem com o meu Jesus. Há gente por aí que de facto tem uma excelente aparência, e não falo apenas do exterior, falo do interior, do modo de pensar, de falar, de ser, de agir. Estão a caminhar para lá, mas o meu Jesus é milhões de vezes superior. Mas eu digo aos irmãos e às irmãs aqui, digo a vocês aqui hoje, não o vemos, não o vi, não estou a ver, mas amo-o. É um gozo tremendo amar este Jesus. E como é que se consegue amar assim alguém que não se vê? Alguém que nunca foi visto por nós? É pela fé. Que fé? A fé que teve origem em Jesus e que foi semeada dentro de nós quando rendemos a vida a Ele. E essa fé está em nós para quê? Para nos ajudar a chegar à salvação. E agora ao verso 9, alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação da alma. Ou seja, essa fé nos foi dada para nos ajudar a chegar à salvação e para nos ajudar a chegar até ao fim nessa salvação. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Deixe-me dizer um pouco mais. Esta fé é um mistério. Eu repito, mistério. Em 1 Timóteo 3,9, projeta para mim, irmão. Não é preciso abrir, leia na tela. Esta fé é um mistério. Não é alguma coisa banal, simples, humana. Não é alguma coisa que qualquer pessoa consegue produzir,
Já lhe disse alguma coisa que Jesus criou e semeou dentro de ti. Por isso é um mistério. E agora repare, em Hebreus 11, começamos a entender um pouco sobre o mistério da nossa fé. Verso 1. Ora, a fé que Deus plantou em nós é o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que isto quer dizer? Quer dizer que tudo aquilo que Deus nos tem prometido em relação à vida eterna, à salvação, é coisas que os olhos não viram. Muitas dessas coisas nós esperamos que nos aconteçam. Mas a Bíblia diz que estamos edificados sobre um fundamento que é a certeza de que estas coisas nos pertencem, são nossas e nos vão alcançar no tempo e na hora certa. E entre estas coisas está a vida que nós vamos viver quando passarmos daqui para lá. Diz mais ainda, ela é a prova das coisas que não se veem. Eu nunca vi o céu, nunca vi o trono, nunca vi um anjo, entende? Nunca vi, nem preciso de ver, tenho a palavra. Mas eu sei que é verdade, eu sei que existe, é tudo real. Tenho um lugar lá em cima, uma casa na casa do Pai. Como é que prova? Como é que eu provo? Eu provo a mim próprio. Paulo Cunha prova a Paulo Cunha. Repito, Paulo Cunha prova a Paulo Cunha. Paulo Cunha não pode provar a ti, mas Paulo Cunha prova a Paulo Cunha. E a prova que Paulo Cunha tem para dar a Paulo Cunha chama-se a fé que está dentro do seu coração. Eu provo pela minha fé. A minha fé é a prova das coisas que eu não vejo. Agora não me diga que não é um mistério. Não me diga que não é um mistério. E eu quero dizer aos irmãos o seguinte, eu estou abençoado aqui hoje, porque os irmãos sabem que à sexta-feira à noite nós não vimos aqui para partilhar orações nem mensagens de vitória. Vimos aqui para ensinar discernimento, revelação, é mais ensino. E tanta gente vem à sexta-feira. Sabe porquê? Porque as pessoas realmente estão a crescer nesta fé genuína e verdadeira e querem aprender e conhecer, porque querem se edificar. Para quê? Para que a prova daquilo que não veem seja cada vez mais forte nos seus corações e os fundamentos daquilo que esperam sejam um fundamento cada vez mais sólido. Alguém diga amém. Verso 2. Porque por ela, por essa fé, os antigos alcançaram testemunho. Estamos aqui e não vimos nada. E cuidado com aqueles que vêm demais. Não vimos nada. Não vi nada. Mas há uma fé dentro de mim que me faz dar testemunho. Eu creio, é verdade, está escrito, eu creio, não vejo, mas creio. Jesus é real. O mundo espiritual é real, a palavra é real, é verdadeira. O que Deus diz é verdade, vai acontecer. Esse testemunho provém de onde? Provém da fé que está dentro do nosso coração. E quando uma pessoa tem a genuína fé dentro de si, essa pessoa testemunha desta verdade, a palavra. Não corre apenas atrás de coisas materiais, porque esta pessoa sabe que a coisa mais importante que tem na vida não é o material, é o espiritual. O material passa, o espiritual permanece para sempre. Verso 3. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Esta fé nos dá entendimento para compreender sem compreender. O compreender aqui, o entender, significa aceitar, acreditar que os mundos foram criados pelo poder da palavra. Oh, graças a Deus, porque todos nós que estamos aqui
Já não acreditamos que nós somos descendentes de macacos ou que somos produtos de evolução, porque há gente aí, bem, há pessoas que eu até acredito que são de facto descendentes de macacos. Quantos concordam comigo? Eu conheço pessoas que de facto elas são mesmo descendentes de macacos, e de macacos muito atrasados, de macacos pré-históricos. Mas eu não sou descendente de macaco, tu também não és, e nós acreditamos que não somos, nós cremos de todo o nosso coração que não somos descendentes de chimpanzés, nem produto de evoluções, nem de explosões. A fé que foi semeada dentro de nós nos ajudou a entender, não é entender porque não conseguimos entender, mas é uma certeza dentro de nós de que Deus falou e tudo se criou, e depois Deus nos fez do pó da terra, soprou em nós e nos tornamos almas viventes. Esta é a nossa fé, e não venham dizer o contrário, porque ninguém consegue mudar a nossa convicção, porque a fé que está dentro de nós é muito maior do que qualquer teoria humana que queiram plantar dentro do nosso coração. Jamais nós vamos mudar a nossa convicção de que Deus criou tudo pelo poder da sua palavra. Quem nos dá essa certeza? Quem nos dá essa convicção? Fé. A fé que Deus plantou dentro de nós, essa semente de fé que é dom de Deus. Então há gente que vem à igreja, aprendeu uma coisa, ao fim de um ano houve um chimpanzé qualquer dizer: não, tu és descendente de macaco, abre lá a camisa, vês? Ainda sobraram pelos do teu avô, levanta os braços, vês? Da tua mãe. E o camarada fica a pensar: será? Chega a casa, despe-se todo, começa a achar mais pelos, todo nu diante do espelho, e começa a pensar: será mesmo que Deus me criou? Será que eu sou produto de uma evolução macacóide? Aí começa a dar-lhe uma vontade de comer uma banana, e ele pensa: de facto deve ser verdade. Como é que alguém está 1 ano, 2, 3, 5 numa igreja a aprender a palavra e muda de opinião com tanta rapidez? Eu vou-vos dizer, é porque aquela fé que estava lá era uma fezinha, ou provavelmente nem era uma fezinha, eram fezes mal cheirosas, não valeu nada. Porque quando há uma fé que vem de Deus, nós não sabemos explicar como, mas o certo é que nós acreditamos e acreditamos e acreditamos e acreditamos. E vou dizer mais: e quando vem alguém contrariar, e quando essa pessoa contraria muito, até temos vontade de abençoar, impondo-lhe as mãos em cima do pelo. Dá uma raiva cá dentro. Por quê? Porque a fé que está dentro de nós nos consome. É uma certeza tão grande, é uma certeza tão grande de que a palavra é verdade, de que Deus criou tudo pelo poder da sua palavra. Nós não o vemos, mas é uma certeza tão grande que Ele está nos céus, que Jesus é o seu Filho, que veio ao mundo, que nasceu de Maria pelo poder do Espírito Santo, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e subiu aos céus e está sentado à destra da majestade. É uma certeza tão grande, é uma certeza tão grande. Fé que vem do céu, que vem de Deus. Não é fé que eu produzi, não é fé que eu criei, não é fé que a minha avó me deu, é fé que Jesus, o autor da fé, semeou dentro do meu coração quando eu lhe rendi a minha vida. Tu também. Alguém grita ao Senhor aqui. Verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala.
A fé que Deus plantou em nós nos ajuda a chegar à salvação, nos guarda na salvação, nos ajuda a proclamar um testemunho de que nós cremos naquilo que não se vê, cremos naquilo que esperamos e não duvidamos. Nos ajuda a entender, a crer principalmente que Deus é o Criador de todas as coisas e fez tudo por meio da sua palavra. Mas também esta mesma fé nos leva a um compromisso de serviço ao Senhor. Chegaram lá? Querem um atalho? Esta mesma fé nos ajuda a entender que estamos aqui não para obter regalias, nem para nos promovermos e exibirmos. Estamos aqui para servir ao Senhor, gastarmos a nossa vida para servir a Ele. Gastarmos a nossa vida para servir a Ele. Servir, 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 servir ao Senhor, que foi aquilo que Abel fez. Abel não dizia: ai, estou tão cansado hoje. Abel não dizia: ai, hoje vou passear. Ai, hoje outro faz o meu lugar. Abel não dizia isso. Abel dizia: vou servir ao Senhor, vou levar a minha vida para a presença dEle, porque tenho um compromisso com o céu. Entende isto? Porque há gente que tem fé para muita coisa, desde que seja do seu interesse, do interesse do Pai, do interesse do reino. De repente a fé vai-se. Mas se a fé é genuína e verdadeira, eu tenho fé para tudo: para vencer, para conquistar, para triunfar, para ficar de pé nas aflições, e fé para servir a Deus fazendo o meu melhor. E posso até dizer só mais uma: até tenho fé para dar dízimos e ofertas. Agora, exatamente, nós não podemos confundir fé com determinação e força de vontade humana. Porque muitas vezes as pessoas confundem fé com força de vontade, confundem fé com determinação. Os irmãos sabiam que há pessoas que não vêm à igreja, não conhecem a palavra e, no entanto, têm certo tipo de atitudes que lhes leva a vida para a frente, porque são determinadas, têm força de vontade, querem vencer e lutam por isso e alcançam vitórias. Não têm fé, negam a Deus. Quantos aqui sabiam que há tanta gente neste mundo que chegou lá em cima sem acreditar em Deus e sem praticar a palavra? Sim ou não? Têm determinação, têm força de vontade, lutam, no entanto não têm fé. E muitas vezes nós confundimos a fé com a força de vontade e a determinação, e achamos que fé verdadeira é força de vontade, é determinação, é falar palavras positivas, é ter pensamentos positivos, é estar sempre animado, é não desistir. Fé é mais do que isso. Fé é apanhar porrada de todos os lados e dizer: eu sou de Jesus, eu vou continuar a ser. Quer bater, bata, mas eu sou de Jesus, vou continuar a ser, não vou negar Jesus. Isso é fé verdadeira. Agora os irmãos sabem que muitas vezes quando ouvimos falar de fé, e os irmãos têm que concordar comigo, é a minha análise. Quando ouvimos falar de fé nos dias de hoje, as primeiras palavras ou ideias que nos surgem na cabeça têm a ver com sucesso, conquista, vitória, bênçãos, prosperidade, etc, etc, etc. Falei bem? Vou repetir. Hoje, quando ouvimos falar de fé, as primeiras palavras ou ideias que nos surgem têm a ver com sucesso, conquista, vitória, bênção, prosperidade, etc, etc, etc.
Mas a razão principal pela qual Deus nos deu a fé é para vivermos palavras tais como, prepare-se, compromisso, fidelidade, obediência, serviço, humildade, temor ao Senhor e amor. Olé! Quer que eu repita? Eu não sei se os irmãos me estão a entender aqui hoje. Normalmente, quando ouvimos falar de fé, as primeiras ideias que vêm à nossa mente, as primeiras palavras que surgem é vitória, conquista, sucesso, prosperidade. Estou a vencer pela minha fé, estou a ganhar mais pela minha fé, estou a crescer pela minha fé, conquistei pela minha fé, fui aumentado pela minha fé. Amém, graças a Deus. Mas a razão pela qual Deus nos deu a fé não foi apenas para essa parte é boa, faz falta, mas Deus nos deu a fé principalmente para vivermos outro tipo de palavras. Porque há gente que tem fé para vencer, para conquistar, para prosperar, para comprar um carro novo, uma casa maior, trocar de mulher e tudo, veja só. Olé! Concorda comigo? Eu pus fé em Deus, pus fé na palavra e o Senhor levou-me esta velha toda rachada e trouxe-me esta coisa boa, esta fofa. Ai, querida, já que tem tanta fé, devia ter tido fé para ganhar a mulher e tratá-la bem e fazer da sua mulher uma princesa, mas para isso não teve fé. Deus nos deu a fé para vivermos palavras do tipo compromisso. Há gente que tem fé para vencer e ganhar mais e ser maior e pisar na cabeça dos outros, mas não tem fé para um compromisso com Deus. Compromisso. Eu estou aqui para servir ao Senhor. Se tiver que perder alguma coisa, perco na boa, porque Jesus está primeiro. Compromisso. O meu compromisso é com o céu, é com o meu Deus, é com o reino, é com a sua obra, é com a sua casa. Compromisso. Fé para tanta coisa, não há fé para compromisso? Não há fé para responsabilidade? Deus nos deu esta fé para vivermos fidelidade. Fidelidade ao Senhor, fidelidade à palavra. Não é como certas pessoas que são fiéis até aonde lhes interessa. Quando não interessa, até a Bíblia distorcem. Já ouviram pessoas falar em nome de Deus? Porque a Bíblia diz coisas que Deus nunca disse. E eles dizem que Deus disse. Nunca ouviu? É porque não conhece a Bíblia. No dia que conhecer, vai ouvir muita gente dizer coisas que Deus disse que Ele nunca disse. Porque a Bíblia diz, não é? Mas não diz. Mas por causa da infidelidade do coração, a pessoa até inventa a palavra, porque o coração não é fiel. Deus nos deu a fé para sermos fiéis. Fiéis que nem cães. Quer que eu ladre? Fiéis que nem cães. Eu não lhe chamei cão, portanto não vai falar mal de mim, porque senão vai pecar. Eu disse fiéis que nem cães. Fiéis ao Senhor. Vem alguém com uma proposta escura e escusa, não, rejeito. Mas vais ter vantagens, mas vou ficar em desvantagem com o céu, com o meu Deus. Prefiro ser fiel a Ele do que granjear mais. Alguém me ouviu? É preciso ter fé para ser fiel. Compromisso, fidelidade, obediência. Fé para viver em obediência à palavra. Obediência, não é em obediência ao que me apetece, às minhas concupiscências, aos meus desejos. É obediência à verdade, obediência à palavra. E diga aos irmãos aqui hoje, obedecer é que custa. Pôr fé para ser aumentado, pôr fé para comprar um carro novo, pôr fé para subir na vida. Até os ímpios põem fé para isso.
Já aprenderam? Fazem seminários para aprender como? Sabia disto? Tem que falar o que você quer colher. Tem que pensar sempre positivo. Pense nas coisas. Tire fotografias daquilo que quer e ponha em casa. É o que eles fazem. Há irmãos aqui que sabem. Há gente que andou a ler o livro O Segredo, que é um livro que não tem nada a ver com a Bíblia. É a nova era. Peço perdão, mas é verdade. E há lá tanto princípio que é ensinado na igreja, mas não ensinam lá sobre o sangue de Jesus, pois não? Sobre a vida eterna por meio do Cordeiro que morreu no Calvário, pois não? Não ensinam a servir ao Senhor, a ser obediente e fiel à palavra, pois não? Claro que não, essa parte não interessa, nem a conhecem, nem a vivem. Mas a fé que Deus nos deu é para vivermos em obediência a esta palavra. E a obediência para Deus tem um grande valor. E ouça, vai chegar um dia em que se vai ver a diferença entre quem serve e quem não serve. E servir é compromisso, é fidelidade, é obediência ao Senhor. Serviço. Serviço. Deus nos deu a fé para o servirmos. É bom ver pessoas desejosas de fazer alguma coisa para o Senhor. Gente que vem de longe para estar aqui à sexta-feira e me ouvir. E eu sei que eles não me vêm ouvir, porque qualquer pessoa com juízo, ou com 2 dedos de testa, ou com 10 tostões de inteligência, jamais viria aqui para me ouvir ou para me ver a mim. Entendeu? Mas aquilo que o traz aqui é um compromisso que tens com o céu. É um desejo de ouvir, não é o pastor falar, é a palavra de Deus. Buscar o Espírito Santo, ser renovado na força e no poder de Deus. É isso que te traz aqui. Serviço é estar cansado, não é, irmão Álvaro? É estar cansado, ir à casa de Deus porque se tem um compromisso, servir ao Senhor. Entende o que eu quero dizer? Agora, fé para vencer, para prosperar, fé para subir na vida, é bom? É. Mas queremos ver a fé para compromissos, fidelidade, obediência, serviço. Um pouquinho mais, fé para humildade. Porque há gente que tem tanta fé para ser um trator e um cilindro, atropelar os outros, passar por cima de toda a gente. As 2 palavras que mais gosta é mata, esfola. Tudo com fé. Não é difícil ter fé para tudo isso. É difícil ter fé para se ser humilde. É preciso ter fé para se pedir perdão quando se tem razão. Você não me ouviu. Tem que apanhar no ar. É difícil ter fé para se pedir perdão quando se tem razão. Quando se tem razão e ainda assim dizemos: eu peço perdão. Pede perdão, você tem razão, mas eu peço perdão em nome de Jesus. É preciso ter fé para pedir perdão quando se tem razão. Mas isso é a grandeza das pessoas. Isso é a grandeza das pessoas. Há aqui gente que já pediu perdão tendo razão. Graças a Deus por isso. Tu nem imaginas aonde Deus te levará por causa de atitudes como estas. Humildade. Temos que ter fé para ser humildes. Temos que ter fé para continuar a amar e a tratar bem aqueles que tentaram acabar com a nossa raça, exterminar-nos do planeta, colocar-nos em vias de extinção. E ainda assim os amamos e os abençoamos. É preciso ter fé para viver esta humildade. Fé para isto. Fé para viver o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? O temor do Senhor é eu viver a minha vida de acordo com os valores morais da palavra. Porque há gente que acha que servir ao Senhor, andar na igreja, é uma vida nice, cool, porreiraça. Fazemos tudo o que nos apetece.
andamos aí na caboiada da vida, aos pinotes, por aqui, por acolá, e não quero adjetivar mais, que os irmãos sabem melhor do que eu, e pronto, aleluia, glória a Deus, chegamos à igreja, cantamos umas canções, rimos um pouco, aplaudimos o pastor. Errado. Se vens aqui aplaudir-me, meu amigo, és um cromo que não percebe nada. Não vens aqui aplaudir-me que eu não quero aplausos. Vens aqui aplaudir a palavra como que dizendo, eu creio nisso, isso é verdade, isso é de Deus, eu aceito na minha vida. Alguém repita, temor do Senhor. Temor do Senhor é o que fez José no Egito. Quando a mulher de Potifar o aliciou para o adultério, ele disse não e não e não. Primeiro, não vou pecar contra o meu Deus. Segundo, não vou pecar contra o meu patrão. Por isso eu não te toco, desaparece. Temor do Senhor. Há gente que tem uma fé tão grande, mas na hora da verdade, o que vem à rede é peixe. Deus é amor, Deus é bom, e Deus diz que é o melhor da vida, em tudo. O melhor da vida, em tudo. O melhor da vida em tudo. E o camarada tem uma mulher em casa, e uma cá fora, e uma no estrangeiro. Meu Deus! E diz, é o melhor da vida. É o melhor da vida, vai-te catar. Temor do Senhor, temor do Senhor. Repito, temor do Senhor, temor do Senhor. Temor do Senhor. Custa? Não sei, a mim não me custa. É fácil. Não sei porquê. Para certas pessoas custa tanto. A mim não me custa. Dizem alguns, pudera, está velho. Eu tenho fé para ouvir essas ofensas. Quando chegares à minha idade, eu quero ver como é que estás. Eu sei como estou. E sei como vou acabar. Fica à tua espera. Ouviu o que eu disse? Temor do Senhor é preciso. É preciso gente que também tenha fé para viver isto. E amor. Ai, pastor, isso é o que eu mais tenho, é amor. De certeza? Aquele fogo de amor que incendeia aos irmãos. Tipo o fogo da Inquisição. Alguém ainda está aqui? Não. Não é amor verdadeiro. E a Bíblia diz que o amor não faz mal ao próximo. O amor suporta, sacrifica, renuncia. O amor acredita sempre. Tudo espera, tudo suporta. Não é invejoso. E por aí fora, 1 Coríntios 13. E no fim diz, e o amor nunca falha. O amor vence sempre. Também temos que ter fé para viver este amor. Mas há gente que tem uma fé danada para viver em guerras, em conflitos, em intrigas. Fé para andar em amor. Não tem. Escafedeu-se a fé. Foi para onde? Querem mais? Então deixe-me entrar na parte final. Nós não recebemos fé, irmãos, para humilhar os outros, para catalogar as pessoas, para definir patamares espirituais, porque a verdadeira fé move-se e opera por meio do amor. Acho que vou ter que dar um atalho aos irmãos. Em Gálatas, capítulo 5, verso 6. Gálatas, capítulo 5, verso 6. Depois tu compras esta mensagem, ela vai acabar-te com as tosses. Gálatas, capítulo 5, verso 6. A Bíblia diz, em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que opera
por meio do amor. Repita comigo: fé opera por meio do amor. Eu quero dizer aqui aos irmãos que todo o uso da fé que não for feito em amor não edifica, só perturba e derruba os outros. Porque há gente que se gaba de uma fé poderosa, uma fé tão grande. Eu penso assim, há pessoas que têm uma fé tão imensa que até Jesus se sente diminuído. Até Jesus diz: meu Pai, o meu grande sonho agora, que já ressuscitei dos mortos, é ter fé como aquela pessoa lá da igreja do Paulo Cunha. Que coisa triste. Eu aprendi que a fé que Deus nos deu não é para ser usada para humilhar as outras pessoas. E há gente que humilha os outros com a fé que tem. Isto não é fé, são fezes. Decididamente, aí são fezes, não é fé. Fé não humilha os outros. Quantos de nós já encontramos no caminho gente que se gaba dos seus êxitos, das suas conquistas e olha com soberba para o irmão que está a passar momentos difíceis, está aflito? Ele olha e diz: pobre coitado, olhe para mim. Já viu a minha fé? Você não consegue chegar ao nível, nem nunca vai chegar. Nunca vai chegar ao meu nível. Eu sou de um nível muito superior. Eu atingi um nível espiritual que tu nunca vais atingir. E o coitado do irmão fica ali com aquela cara de parvo, ao olhar, vai para casa todo rachado, achando que de facto tem uma fezinha que não vale nada. E isto é humilhar. E a fé que Deus nos deu não nos foi dada para humilhar as outras pessoas. Foi-nos dada para abençoar as outras pessoas, não humilhar. A fé que Deus nos deu não nos foi dada para catalogarmos as outras pessoas. O que é catalogar? É pôr etiquetas. Este aqui é fraco, este é frouxo, este é palerma, este não serve para nada, este é um atrasado mental, este é pré-histórico. E é assim que certas pessoas vivem, catalogando os outros. Que coisa triste quando nós catalogamos as outras pessoas. Jesus não nos salvou para etiquetarmos os outros, colocar etiquetas nas outras pessoas. Ele nos salvou para edificarmos as outras pessoas. Se está ao meu lado alguém que eu percebo que tem uma fé fraca, eu vou tentar ajudá-lo para que ele tenha uma fé mais forte. Não catalogá-lo de pouca fé, fraquinho, frouxo, Zé Bananoide. A fé que Deus nos deu também não nos foi dada para definirmos patamares espirituais. Ou seja, há pessoas de um nível de fé muito superior, há outros de um nível de fé muito inferior. Venham aqui para eu olhar para vocês e para ver quem é que está no mais acima, no mais abaixo. E eu faço o julgamento da fé das pessoas. Patamares espirituais. Mas quem me chamou para julgar a fé dos outros? Quem me chamou para definir os patamares espirituais da fé de cada um? Jesus nos tem chamado para nos edificarmos, nunca se esqueça disto. E há tanta gente que se gaba por vezes até de uma fé que nem tem, sabe? Apenas por conseguir um carro, uma casa, um fato novo, um aumento no ordenado, já vem pisar em cima dos outros. Eu tenho mais fé do que tu, olha só a minha fé, coitado de ti. E atropela o seu irmão. A Bíblia diz: a fé verdadeira move-se por amor, não se move por competição, por rixa, por exibicionismo. A fé verdadeira não vive a catalogar os outros, a humilhar os outros. A fé verdadeira não se louva a si mesmo. Alguém concorda comigo? A Bíblia diz que nós não precisamos que os outros nos louvem. Peço desculpa. A Bíblia diz... Já passou da meia-noite? Então esse é o problema. A Bíblia diz... Eu estou programado para pregar bem até à sexta.
Quando entra o sábado a coisa muda. A Bíblia diz que nós não temos que nos louvar a nós próprios. Os outros nos louvarão. Os outros é que têm que dizer: aquela irmã tem uma fé forte, aquela pessoa é uma pessoa de fé, não eu. Há gente que vem mais cedo e vai embora mais tarde, fica no hall da entrada tipo espantalho. Já viu a minha fé? Quer que eu lhe conte o meu último êxito com fé? Responda: vai beber café. E já levaste um olé. Alguém repita comigo: a fé que Deus me deu é para abençoar os outros. Quantos aqui sabiam que Jesus foi a pessoa que tinha a plenitude da fé? Jesus não tinha pedaços de fé, porque Ele é o autor da fé. Quantas vezes você viu ou vê Jesus a catalogar pessoas, a ofender pessoas, a humilhar pessoas? Jesus motivava as pessoas e dizia: se tiverdes fé, se tiverdes fé, se tiverdes fé. Ele queria estimular as pessoas a crescer na fé. E repare, há gente que tem uma grande fé, mas por que razão, com a grande fé que têm, não a põem ao serviço dos outros? Já agora podem me ajudar? Há gente que tem uma fé impressionante. Eles chegam, temos que mandar alargar a porta para eles entrarem com a fé que têm. Uma fé gigantesca. É uma fé monstruosa para entrar aqui dentro. Alguns até dizem: tenho mais fé que o pastor. Pois é, mas quem tem que ter fé para pagar as contas todas sou eu. Já agora, quem tem uma fé assim tão grande, dê-me ajuda. Mas a fé é tão grande, mas é só para eles. Nunca a põem ao serviço dos outros. Eu aprendo com Jesus que a fé que Ele tinha, Ele punha ao serviço dos outros. E até ajudava pessoas que tinham a fé toda arrebentada, e alguns deles já nem conseguiam acreditar, como aquele pai que tinha o filho endemoninhado. E Jesus naquele dia estava meio chateado e disse: o que é que acontece aqui? Não é o meu filho, é endemoninhado. Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Se podes, tudo é possível a quem crê. Ai, eu creio. Ai, mas ajuda a minha falta de fé, porque eu estou todo partido. E Jesus libertou a criança mesmo com a falta de fé do pai. O pai não tinha fé, mas Jesus pôs a sua fé ao serviço daquele pai desesperado com o seu filho. Então a fé que Deus nos deu não é para humilhar pessoas, rebaixar pessoas. Não é para gozar com aqueles que estão em dificuldade ou em problemas. Não é para mostrarmos que nós somos de nível superior. Já que tens tanta fé para tanta proeza, tanta conquista, tanto êxito, então põe a tua fé a funcionar em favor daqueles que não chegaram ao teu nível. Alguém está comigo? Não é uma boa mensagem esta? E tu tens fé dentro de ti. Por mais pequena que ela possa ser, ela está lá. Não desistas dela, ela vai crescer em nome do Senhor Jesus. E não tem vergonhas do tamanho da tua fé. O importante é que ela está lá e ela vai crescer com certeza. Só quero terminar dizendo duas coisas. 1 Coríntios 13:13. 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Repita: fé, esperança e amor. Agora, enquanto estamos aqui na terra, três coisas permanecem em nós, na graça de Jesus: fé, esperança, amor. Repita: fé, esperança, amor. Qual é a maior? Não é fé. Qual é a maior? Não, é esperança. Qual é a maior?
O caminho mais excelente é o caminho do amor, do amar o Senhor, amar os irmãos. A verdadeira fé opera por amor. Sabe que a fé vai acabar um dia, a esperança também. O amor nunca vai acabar, porque o amor, acima de tudo, é uma pessoa. Deus é amor. Deus não é fé, Deus não é esperança. Deus tem esperança, Deus tem fé, mas Deus é amor. E por isso quero exortar os irmãos a caminharem nessa fé que têm dentro do coração, a desenvolverem essa fé e a não se esquecerem de uma verdade: andar em amor é o primeiro passo para se viver a fé que agrada a Deus. Porque se eu não ando em amor, a fé que eu tenho dificilmente pode agradar a um Deus que na sua essência é amor. E a última palavra, a última frase, a última verdade da noite, 2 Timóteo 4:7. Em 2 Timóteo 4:7 há um verso que diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate. Lutas, dificuldades, perseguições, injustiças, tudo isso faz parte da caminhada. Combati o bom combate, acabei a carreira. Significa, cheguei ao fim, mas guardei a minha fé. O que é que significa guardar a fé? Permaneci fiel ao Senhor. Permaneci na convicção de que esta é a verdade. Permaneci nos fundamentos da palavra e não me deixei desviar por coisa alguma. Então quero dizer aos irmãos e às irmãs: não se sinta condenado pelo tamanho da sua fé. Porque há gente que se sente condenada pelo tamanho da fé. Até alguns vêm aqui pedir oração. Ai, faça lá uma oração para ver se eu fico com uma fé mais forte, porque aquela irmã está sempre a implicar comigo. Então não vamos orar por si, vamos orar por ela. Mais riso. Porque a prova de uma fé não se vê no número de bens e valores que se alcançou, mas a prova de uma fé vê-se na fidelidade à verdade, nos tempos da aflição. Eu gosto tanto que as pessoas me mostrem o seu espólio. Bispo, eu quero lhe mostrar o que eu tenho conquistado desde que eu estou em Jesus. Veja só, carros de coleção, casas de coleção, mulheres de coleção. Oh diabo! Alguém quer tourada? Esteja à vontade, a casa é sua. Veja só o que eu alcancei com a minha fé. Mas agora deixe-me terminar à séria. A prova maior da fé de uma pessoa não está no número das suas conquistas materiais, mas a prova da fé de uma pessoa está no permanecer fiel à verdade, sem tosse. No permanecer fiel à verdade, depois das aflições, depois das dificuldades, sem tosse. E eu quero fazer um louvor aqui hoje. Esta noite faço aqui um louvor. Esta noite eu quero dar os parabéns a todas as pessoas nesta casa que talvez ainda não conseguiram chegar a um elevado patamar financeiro, económico ou material. Talvez ainda não conseguiram chegar ao topo da montanha dos euros. E quem sabe até alguns olham para si porque você ainda tem aquela charanga ambulante que vai bufando pelo caminho.
ou mora numa casinha cuja parede é de papelão, não sei. Está a crescer, está a melhorar e vai comer o melhor da terra. Uma coisa de cada vez, um passo de cada vez, que é para não cair. Mas eu quero louvar essas pessoas, porque nos momentos difíceis, nos momentos das aflições, das perseguições, das injúrias, das mentiras, das calúnias, dos combates duros, das agressões, não negaram a fé, não voltaram para trás, não recuaram no caminho. E quando aquele irmão ou irmã veio dar testemunho de que conseguiu comprar um porta-aviões, eles se alegraram, riram e disseram: obrigado pelo meu irmão que está a crescer. E não se sentiram inveja nem ciúme dele. Abençoaram-no. Quero louvar, dar os parabéns a essas pessoas que têm lutado na vida, que não nasceram num berço de ouro, que não tiveram um padrinho ou uma madrinha a bancar, passaram dificuldades, mas nunca se negaram a servir ao Senhor, nunca se negaram a vir à casa de Deus, nem quando aumentou o combustível, nunca se negaram a ser fiéis com o Senhor, com a casa de Deus. Essa gente é gente muito valiosa, porque essa gente tem dentro de si a essência da verdadeira fé. Eu não estou a dizer para ficarem conformados, eu não estou a dizer que vocês agora vão daqui todos inchados, dizendo: pronto, vou ficar na minha, vou ficar nos restos e nas sobras, porque o pastor já libertou a bênção, de modo que a minha vida vai ser assim, já estou comprometido com o céu e pronto, fica por aqui mesmo. Não! Vai crescer, vai melhorar, vai prosperar, vai subir na vida. Mas parabéns por essa fé que te tem feito permanecer no caminho sem desistir, sem olhar atrás. Dificuldades, apertos, tanta situação que por vezes não conhecemos, mas a tua fé ficou de pé, a tua fidelidade permaneceu, o teu compromisso também, e tens chegado até ao dia de hoje. Tu és digno de receber os parabéns dos irmãos e das irmãs. Anima-te, alegra o teu coração. E não te condenes por não ter. Não te condenes por achares que a tua fé é pequena. Alegra-te, porque já tens tudo o que é preciso para chegar mais além. Agora digo eu, é só uma questão de tempo. Persistência, perseverança, continuar a trabalhar honestamente, a fazer as coisas certas. Mais dia, menos dia, vai romper alguma coisa melhor para ti. E depois, alguma outra coisa ainda melhor. E depois, alguma outra ainda melhor do que as anteriores. E vais de fé em fé, de glória em glória, de bênção em bênção, de vitória em vitória. Deus te abençoe, filho do coração.